Senhoras e senhores, bem-vindos à nossa primeira aula do nosso curso grátis de Web Hacking. Me chamo Rodrigues e hoje nós damos o nosso primeiro passo. Antes de qualquer coisa, vamos precisar de duas coisinhas. Nós vamos aí até o navegador. Primeiro nós vamos pesquisar por kali.org. E agora aqui na aba de download, nós vamos escolher aí a opção de máquinas virtuais, que é a segunda opção. Clica no botãozinho azul aqui abaixo. E aqui a gente vai só escolher de acordo com nossa taxa de bits. Nesse caso, como a gente vai usar o VirtualBox, eu vou usar essa ISO aqui. Para você que é usuário, assim porventura, já mudando um pouco de assunto, você que é usuário do Avast antivírus, vai passar por isso aqui, tá? Não precisa se assustar, tá? Deixa eu desabilitar aqui o meu Avast. A partir de agora, de fevereiro de 2024, o Avast está com muita restrição à toa, né? Qualquer coisa ele quer bloquear, qualquer coisa ele quer banir, então ele fica com esse problema. Ok? Já que a gente selecionou aqui essa versão, esse navegador é um pouco lento, mas sem problemas, né? Agora a gente vai em busca da própria VirtualBox. Pode ser aqui, pode ser na segunda opção, não tem problema. Aqui agora é só escolher essa primeira opção, clicar em cima e ele vai perguntar onde é que vai ser salvo o executável para Windows. Aqui, se você estiver usando macOS, Linux e outras distribuições. Eu vou dar uma pausada aqui rápida para terminar esse esquema aqui e já volto. Prontinho. Aqui temos o Kali Linux, né? Esses aqui são ambientes que eu uso diariamente e tudo que a gente vai fazer é extrair aqui, né? Uma jogada bem simples. Enquanto extrai, para fazer a instalação do VirtualBox, basta clicar em cima dele duas vezes e prosseguir, próximo, instalar, e aí ele vai fazer tudo sozinho. E ele já vem totalmente configurado, já vem tudo pronto, não precisa fazer nenhuma alteração no executável. O que a gente vai precisar em si é configurar o próprio Kali Linux. Ok. A gente pode apagar. Agora eu vou abrir aqui o meu VirtualBox. Ele vem nessa aparência aqui na primeira vez que a gente abre. Então é só clicar aqui em acrescentar. Selecionar dentro da pasta que a gente extraiu o arquivo no formato VBox. Feito isso, vamos em configurações. Ele já está pronto, na verdade. Vamos só modificar umas coisinhas. Aqui em avançado a gente garante que está em bidirecional os dois. Sistema a gente pode alterar. Ele vem com 2 GB configurado. Vou colocar 4 GB de RAM. E vou colocar também 4 núcleos para ele trabalhar com mais precisão e a gente não ficar
tendo lag enquanto grava. O monitor aqui ele já vem para o padrão, tem que estar no máximo aqui. E não mexe mais em nada. Rede, a gente coloca aqui placa em modo bridge, para ele criar aqui uma placa virtual do próprio VirtualBox. E aqui embaixo é só questão de gosto. Eu costumo desmarcar esse para tirar isso daqui da interface de baixo, e coloco essa caixa aqui marcada para quando a gente usar ele em modo tela cheia não aparecer assim embaixo como o menu do Windows, aparecer aqui em cima oculto. E tudo pronto. Quando essa barrinha sumir, aqui, sumiu, a gente já pode fechar a VirtualBox, não tem problema. Ok? Ainda é a versão 2023.4. A gente já pode notar aí por essa interface. Quando ele ligar, a gente vai conseguir reparar em mais detalhes. E também vamos atualizar ele para a versão mais recente. Prontinho. Login e senha é Kali. Já vi que a tela está um pouco bugada, eu vou minimizar aqui. E agora maximiza de volta. Tudo ok. Ele já vem com o drive instalado. E aí cá estamos com o Kali Linux. Eu vou aqui direto no terminal. Ótimo. Eu costumo deixar ele num tamanho bem razoável assim. Essa barra aqui em cima eu costumo tirar. E a fonte eu costumo aumentar. Deixa ela bem grande. Quero que fique tudo bem legível. Qual o primeiro passo? O primeiro passo é a gente atualizar os repositórios e também o próprio Kali. Para isso a gente tem o comando apt update e apt upgrade. Como funciona? Se eu executar qualquer um deles, não funciona porque não tem uma permissão. Ou eu entro com o sudo su, coloco Kali como a senha, faço diretamente por aqui, ou então eu posso fazer sudo e o comando para fornecer somente a permissão para o comando. Update. Se ele porventura me perguntar se eu quero atualizar alguma coisa, se concordo com os termos, isso é bem cômodo. Atualização para. Então a gente vai fazer o seguinte: traço Y para ele concordar tudo que vier a ser perguntado. E também para evitar que venha, depois de terminar esse, a gente fazer tudo de novo, né? Por exemplo, vou fazer esse aqui. Como já passei a senha do root agora há pouco, ele nem me pediu. O update é algo bem mais rápido. Está quase pronto. Pronto. Concluiu. Agora eu teria que fazer o upgrade. Mas como posso ganhar tempo com isso? Usando a setinha do teclado, consigo manipular aqui tudo que já foi usado. Eu faria esse comando
coloco o e-comercial 2 vezes e aí coloco o segundo comando. E aí ele faz tudo de uma vez só. Enquanto ele pensa aí, eu já posso eliminar isso daqui do meu. Isso aqui não tem utilidade. Posso deixar assim. Isso daqui é um processo um tanto demorado. Depois que ele terminar, vai ter que extrair todo o pacote. A interface do Linux vai mudar um pouco. E a gente vai ter que esperar isso. Isso depende muito também de processador, né? Depende aí do hardware do PC. Gráfico de vídeo, processador, memória RAM, tudo que foi dedicado aí para o Linux é o que vai definir a velocidade disso daqui. Mas não existe essa da gente usar, por exemplo, um processador muito poderoso e, sei lá, coloca 16 GB de RAM para o Kali e ele faz isso daqui super rápido, né? Por mais que a velocidade da internet seja extrema, isso daqui vai demorar sim, vai passar um certo tempo sim, né? Tudo tem o seu tempo. No caso, quanto mais a gente coloca, fica menos demorado e não mais rápido. Enquanto ele se passa aqui, o que eu poderia fazer? Olha que interessante, a gente vê aqui o nome do usuário aqui e a conta que está conectada, né? É a conta do Kali com o nome usuário Kali. Deixa eu entrar aqui no root. Já instalou o Vim, será? Já, ok. Eu vou usar o Vim para alterar o /etc/hosts. Aperto o A para me dar a permissão de inserir. Aqui em Kali eu vou colocar qualquer outra coisa. ESC, 2 pontos e X. Lembrando, o teclado do Kali é bem diferente. 2 pontos a gente vai apertar o cedilha, que é o padrão dos Estados Unidos. E agora eu vou fazer um Vim. Não, o Vim não vai funcionar não. Isso aqui eu vou ter que fazer um mousepad, que no caso é o bloco de notas do Kali Linux. Eu quero que ele abra o mousepad no /etc/hostname. O que é que eu vou fazer? Muito simples. Eu vou colocar o mesmo nome aqui e vou salvar com Ctrl S. Ótimo. Se eu fechar aqui e abrir um novo terminal, possivelmente vai estar a mesma coisa. Isso. Mas a gente só vai conseguir ver depois que terminar a atualização, e aí a gente reinicia. E a gente pode notar a mudança que vai acontecer. No caso, eu mudei esse nome aqui, né, para ficar uma coisinha mais bonita, coisinha mais diferente. Para mudar esse daqui também dá, né? Do mesmo jeito que a gente pode fazer assim. E agora já não é mais o Kali. Eu posso mudar isso daqui também tranquilamente. Por mais que a ISO tenha vindo já pré-configurada pra gente. Ok? Então a gente vai esperar isso aqui terminar. Então a gente continua. Pois é, pessoal, estamos de volta após a atualização e reinicialização do Kali Linux. Se vocês estiverem ouvindo algum barulho aí no fundo, é um ventilador aqui do lado. Está um pouco distante, mas não sei se dá para ouvir, né? Aqui no Nordeste está uns 80 graus à noite. Mas continuando. Aqui já temos a alteração. Para a gente fechar essa aula, a gente vem aqui em configurações
Settings. E agora a gente vai procurar, deixa eu dar uma olhada, Power Manage. Vamos procurar aqui. Aqui deve ser isso daqui. É para desligar a tela. Baixa tudo isso daqui, desabilita isso aqui, senão daqui a 10 minutos ele fica bloqueando, aí tem que colocar a senha e tal, para poder voltar a usar, né? Se tiver algum processo demorado, isso vai custar muito tempo para desbloquear. Às vezes pode até travar, né? Dependendo do que esteja rodando no terminal. Então, por essa aula é só, né? Temos aí o Kali preparado, tudo pronto. E a partir das próximas aulas a gente vai analisar diferentes tipos de vulnerabilidades, assim, num lado mais cru, uma abordagem mais por cima. Uma abordagem mais detalhada nós vamos fazer no curso profissional, ok? Então fica atento que o curso profissional pode sair a qualquer momento. Valeu!